Você conhece a psicologia verdadeira do ponto G? Mas será que existe tal ponto G na mulher? Se sim, onde fica o ponto G? Como diferenciar o orgasmo clitoriano do orgasmo do ponto G? Qual é o melhor? É o que vamos tentar explicar, mas já afirmamos que as coisas não são tão simples como falam. É um tema recheado de mitos e controvérsias. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje na Psicologia, que falamos todos os dias sobre temas ou notícias atuais do universo do comportamento e da mente humana. A história do ponto G é uma história que tem sido discutida recentemente, porém o debate acerca do orgasmo e a ejaculação feminina sempre existiu ao longo dos séculos. Por um tempo, a ejaculação feminina e a lubrificação até foram vistas pelos médicos como algo saudável para a mulher, e visto como a ideia de liberar a semente feminina. E a estimulação da vagina até já foi feita como forma de combater algumas doenças, em que os médicos ou parteiras colocavam objetos sexuais dentro da vagina da mulher para a estimular sexualmente. Inclusive a antiga ideia de uma mulher ter, entre aspas, a próstata feminina, que é a glândula chamada de glândula de Skene, em que no século XVII o médico holandês Regner de Graaf descreveu a ejaculação feminina e a atribuiu à suposta próstata feminina. E em 1940, em uma pesquisa sobre a estimulação uretral feminina, feita pelo Dr. médico alemão Ernst Grafenberg, que narrou uma zona erótica que poderia ser demonstrada na parede anterior da vagina ao longo do curso da uretra. Grafenberg foi o pioneiro nos estudos da sexualidade feminina, pioneiro nos estudos do DIU e estudou profundamente sobre essa suposta próstata feminina, até que em 1980 concederam o nome de ponto G a essa estrutura em homenagem a ele. Porém, até hoje, ainda tal estrutura é alvo de muitas críticas e controvérsias que vamos falar lá na frente. Mas em 2001, o Comitê de Terminologia Anatômica aceitou a ideia da próstata feminina como segundo termo para a glândula de Skene, que muitos acreditam ser o ponto G. Hoje, o ponto G tem sido assunto tanto no meio acadêmico quanto na roda de amigos e é caracterizado como uma área supererógena feminina e, quando estimulada essa zona, pode ser uma fonte enorme de prazer sexual e grandes orgasmos, e até mesmo ejaculação feminina, sendo que muitos acreditam que o ponto G, ou próstata feminina, fica entre 5 a 8 centímetros na parede dianteira da vagina, entre a abertura da vagina e a uretra. Porém, no meio acadêmico ainda é fonte de debates, pois ainda não há provas suficientes para provar a existência do ponto G. Inclusive hoje é alvo de muita controvérsia, em que envolve desde a indústria pornográfica, pesquisadores e até ativistas, em que envolve até mesmo feministas e outros defensores do prazer sexual feminino. Nisso, uma das maiores dúvidas das pessoas é sobre como encontrar o ponto G, como diferenciar o orgasmo clitoriano do orgasmo do ponto G. Qual é o melhor? E por aí vai. A princípio, para responder isso, precisamos antes de mais nada separar as coisas e começar a entender a anatomia. O clitóris é uma estrutura externa que fica entre os lábios internos da vagina, bem no topo da vulva. Já agora o ponto G, caso exista, atribuem a essa área, entre 5 a 8 centímetros na parede dianteira da vagina, entre a abertura da vagina e a uretra, descrita como uma área mais rugosa e esponjosa, em que geralmente o parceiro sexual tem acesso através do movimento de vem cá, com o dedo indicador e o dedo do meio juntos. Porém, do ponto de vista científico, não está claro ainda se tal ponto G realmente existe ou não, como uma estrutura única, como muitos narram. Inclusive, pesquisas feitas com gêmeos constatou que não possui, entre aspas, o ponto G no mesmo lugar, sendo que, de acordo com os pesquisadores, se um gêmeo idêntico relatasse ter um ponto G em determinado local ou ter muito mais prazer naquele local, então seria bem mais provável que o outro também tivesse. E não é por acaso que alguns cientistas não acreditam na existência do ponto G. Já outros acreditam que o ponto G é uma área da vagina que traz grande prazer, mas que varia de mulher para mulher. Já agora outros veem o ponto G como uma extensão do clitóris. Ainda não há um consenso bem definido sobre o ponto G no meio científico. Mas o que grande parte das pesquisas atuais mostram é que a maioria das mulheres atingem o orgasmo com muito mais facilidade através da estimulação do clitóris do que pelo suposto ponto G, ou até mesmo muito mais do que com o sexo com penetração. Mas fica a pergunta, qual é a diferença entre o orgasmo do ponto G e o orgasmo clitoriano?
Segundo a ciência, através de estudos utilizando ultrassonografia, mostram que ambos orgasmos envolvem as mesmas áreas de contrações da vagina que acontecem em qualquer orgasmo. A diferença que até agora tem sido notada é em uma pequena diferença no fluxo sanguíneo, em que o orgasmo clitoriano tende a concentrar mais o sangue na região clitoriana, enquanto o orgasmo do suposto ponto G tende a concentrar o fluxo sanguíneo ao redor da vagina e tende a ser mais propenso a trazer ejaculação feminina, o famoso squirt, em que, em teoria, uma pequena quantidade de fluido é empurrada da glândula de Skene, ou ponto G, pela uretra durante o orgasmo. Do ponto de vista da sensação, como a mulher se sente é complicado de falar, pois é algo muito subjetivo em que alguns estudos relatam que mulheres experimentam tanto o orgasmo clitoriano quanto o ponto G de formas diferentes, mas o problema em achar um padrão é que uma grande parte delas chegam a ele por estímulos diferentes, não havendo assim um vencedor do melhor ou pior, devido ao fato da dificuldade de mensurar isso. Mas um estudo baseado em relatos, as mulheres descrevem o orgasmo clitoriano como sendo algo localizado, intenso e satisfatório, enquanto o orgasmo do ponto G como algo muito duradouro, profundo e intenso. Mas, ao mesmo tempo, é difícil para a ciência identificar isso, pois muitas vezes pode até refletir em um viés de confirmação por parte das participantes dos estudos em decorrência da cultura que tem sido promovida sobre o ponto G. Mas, em resumo, no momento, apesar das pesquisas sobre o ponto G estarem sendo feitas desde 1940, ainda tem muitas dúvidas no ar, inclusive controvérsias. Por exemplo, alguns estudos sugerem que o orgasmo clitoriano e o do ponto G têm a mesma origem, com os mesmos estágios e mesmas respostas físicas. Já agora, em outro estudo, feito com 1.800 irmãs gêmeas, em 2009 pela King's College London, sugeriu que a existência do ponto G é algo subjetivo em que grande parte das irmãs gêmeas não relataram ter um ponto G semelhante, o que, por ser gêmeas, deveria pelo menos ser esperado um padrão genético, o que não houve. Já agora, outros cientistas acreditam que não há motivo evolutivo para as fêmeas de determinada espécie terem duas estruturas diferentes e separadas para produzir o orgasmo. Como falamos lá atrás, alguns cientistas não acreditam na existência do ponto G, outros acreditam que o ponto G é uma área da vagina que traz grande prazer, mas que varia de mulher para mulher, já outros veem o ponto G como uma extensão do clitóris. Ainda não há um consenso bem definido sobre o ponto G no meio científico. Mas, independentemente do posicionamento da ciência, a grande maioria dos cientistas concordam com o fato. Soa equivocada a ideia de excluir todo o corpo feminino e apostar todas as fichas apenas, entre aspas, em um botãozinho mágico, fortemente alimentado pela indústria da pornografia, que sabemos que, além de não ter nada de ciência, ainda vive criando e alimentando tabus sexuais. Às vezes até a própria mídia de massa comete esse erro, vendendo a ideia do ponto G e ejaculação feminina como sendo um botãozinho que basta apertar e a mulher vai ter todos os prazeres da face da Terra em apenas um minuto. Inclusive, Ellen O'Connell, professora de urologia australiana, que é uma das maiores pesquisadoras no mundo sobre esse assunto, ela afirma que se focar apenas no ponto G e excluir todo o corpo da mulher é como estimular os testículos de um homem e esperar que ele tenha orgasmos apenas porque o amor está presente, sendo que, segundo ela, o correto é mesmo ver a mulher como um todo, não apenas tentando encontrar um botãozinho mágico. E é aí que chegamos nos problemas da questão do ponto G, que é algo que a ciência ainda está debatendo, mas que aqui do lado de fora vira uma espécie de tabu em que as pessoas se educam por meio da indústria pornográfica e da mídia de massa. Nisso, a mulher não consegue achar o ponto G dela, não consegue ejacular aqueles rios de fluidos como ocorre nos filmes e nem sente todo aquele prazer da face da Terra que propõem os entusiastas do ponto G. E nisso começa a se achar estranha, aí procura vídeos com passo a passo aqui no YouTube, faz tudo como ensinam, não encontra um danado do ponto G, e logo fica achando que tem algum problema ou se sente inadequada, ainda mais vendo os relatos nas rodas de amigos que dizem que conseguem ter todos os prazeres da face da Terra, sendo que sabemos que essas conversas sobre sexo geralmente as pessoas se superestimam. Inclusive, esse é um problema muito discutido por cientistas e psicólogos que estudam o assunto, que é a preocupação deles com a forma que a indústria cultural age promovendo o ponto G e levando mulheres a se sentirem disfuncionais
e às vezes até se focando única e exclusivamente em achar tal botãozinho mágico, mas desconsiderando todo o restante envolvido. Sendo que algumas mulheres podem ter mais prazer em uma área dentro da vagina e outras áreas não, e mesmo assim isso não significa necessariamente que aquela área mais prazerosa seja o ponto G. Ponto G esse que pode tanto existir quanto não existir. Algumas mulheres relatam ter encontrado através da glândula de Skene, outras não, mesmo fazendo da mesma forma, não conseguirem. Mas, independente disso, a questão é que, independente de existir ou não, é fato que a melhor coisa a ser feita é a pessoa explorar o próprio corpo e assim se conhecer. Quer mais vídeos diários como esse? Então se inscreva no canal e ative o sininho. E nos ajude na nossa vaquinha online para a gente montar o nosso estúdio profissional de criação de conteúdo. Ao ajudar com qualquer valor, você se torna um dos membros fundadores do projeto, tendo o seu nome na lista que vai aparecer na descrição de todos os vídeos do canal. Entre para a vaquinha clicando no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário. Até mais, te espero no próximo vídeo.